Era quinta-feira, pouco depois das 7 da noite, quando eu peguei minha Bíblia já gasta nas bordas e saí de casa rumo ao pequeno templo da congregação cristã no Brasil, bem no alto da comunidade. Para muitos era apenas mais um culto de meia semana. Simples, tranquilo, discreto, mas para mim sempre teve um sabor especial. Era nesse culto de quinta que eu sentia, muitas vezes, Deus falar de maneira mais íntima, como quem conversa ao pé do ouvido. O céu estava azul escuro, carregando o perfume da noite que caía, e a favela tinha aquele som comum. Música vindo de algum beco, crianças correndo, gente indo e voltando do trabalho, motos subindo e descendo a ladeira como vultos rápidos. Nada fora do normal, nada que chamasse atenção. Mas eu senti algo diferente. Antes de colocar o pé para fora de casa, tive uma alegria estranha no coração. Não aquela alegria comum, de quem sabe que vai encontrar irmãos queridos e cantar louvores. Era como um sopro invisível dizendo: vai, porque eu tenho algo preparado para ti. Não compreendi, mas obedi. Enquanto caminhava pelas vielas estreitas, eu pensava nisso. Um misto de expectativa e paz tomava conta de mim. Passava pelos muros grafitados, pelas lajes onde jovens conversavam, pelos bares onde a música às vezes subia mais alto do que deveria. O contraste era forte. Lá fora a vida corria barulhenta e intensa. Lá dentro, no templo, eu sabia que encontraria silêncio e reverência. Cheguei cedo. Havia poucos irmãos. Como sempre. A congregação naquela comunidade não era grande. Era simples. Um pequeno salão branco, bancos de madeira alinhados, um púlpito limpo, sem enfeites. O cheiro da madeira misturado ao do piso recém-lavado me trazia lembranças de infância, dos cultos que eu frequentava com meus pais, quando tudo parecia mais fácil e o mundo era menos cruel. A irmã que cuidava da limpeza sempre chegava antes de todos. Estava lá, arrumando os hinos nos bancos com aquele jeito calmo e discreto. Ela me cumprimentou com um sorriso. Eu respondi e fui para o meu lugar de costume, 3 fileiras à frente, lado esquerdo. O ancião ainda não havia chegado. Alguns diáconos conversavam baixinho, enquanto 2 irmãs idosas já estavam ajoelhadas, orando. Sempre admirei aquilo. Quem chega primeiro não perde tempo conversando. Já começa a buscar o Senhor. Havia algo santo naquele costume. Sentei e fiz minha oração. Tudo parecia tão normal, tão simples, tão como sempre. E ao mesmo tempo, dentro de mim, havia um movimento, como se Deus estivesse preparando o terreno para algo que ninguém ali poderia imaginar. Começaram a chegar os jovens, as mães com suas crianças, um ou outro visitante. Ao todo éramos pouco mais de 20 irmãos. Nada incomum para uma quinta-feira. O culto de domingo já lotava o pequeno templo, mas a quinta era mais íntima, mais silenciosa, mais familiar. Do lado de fora, a favela seguia seu ritmo, motos acelerando, gente falando alto, música tocando. Mas quem frequenta culto na comunidade aprende cedo a separar o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. No Salmo está escrito: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa palavra sempre ecoava em mim quando cruzava aquela porta de vidro simples. O culto começou com um hino suave. A orquestra era pequena, mas afinada pelo coração. Violino, flauta, um trompete. Cada nota enchia o salão com uma paz difícil de explicar. De olhos fechados parecia que eu estava em outro lugar. Aquele pequeno templo se transformava em um refúgio, uma cápsula espiritual, onde só Deus e a alma tinham espaço. A leitura dos testemunhos trouxe histórias simples, mas profundas. Uma irmã contou que recebeu um livramento no trabalho. Um jovem agradeceu por ter sido preservado num acidente de moto. Outro irmão agradeceu pela cura da esposa. Tudo normal, tudo como sempre, mas ao mesmo tempo, cada relato parecia carregar um brilho a mais, um peso espiritual diferente. Era como se o céu estivesse se aproximando da terra, centímetro por centímetro. Quando o ancião tomou a palavra, falou sobre paz. Não aquela paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que permanece mesmo quando tudo ao redor está em guerra. Ele citou Jesus dormindo no barco, enquanto os discípulos se apavoravam com a tempestade. Irmãos, às vezes Deus permite o vento soprar forte, disse ele, mas quem está com Cristo pode descansar, porque ele tem domínio sobre o mar e sobre o vento. Eu ouvi aquilo e algo dentro de mim se acendeu. A alegria que senti antes de sair de casa voltou,
só que mais intensa. Como se fosse um aviso, um prenúncio. A gente não sabia, mas aquela palavra era exatamente o que viveríamos minutos depois. Lá fora, a vida da favela seguia normal, mas havia um contraste evidente entre o barulho da rua e o silêncio da igreja. As paredes pareciam segurar o mundo lá fora, e ali dentro era só Deus. As crianças brincavam baixinho com os folhetos. Algumas mães embalavam seus filhos no colo. As irmãs idosas continuavam firmes, com olhos fechados, mãos entrelaçadas, como quem conversa diretamente com o céu. Eu respirava fundo e sentia paz, paz verdadeira, paz que não se explica. A música do segundo hino começou. Um hino antigo, conhecido, cantado com ternura e fé. Um hino que fala sobre Deus ser nossa torre forte, nosso esconderijo em tempos de aflição. Na hora me passou pela cabeça: por que esse hino hoje? Mas logo deixei o pensamento de lado. Afinal, podia ser apenas coincidência. Ainda assim, meu coração queimava. Foi nesse momento que percebi algo lá fora. Um pequeno ruído, distante. Um motor passando rápido demais. Depois outro. E mais outro. Não era incomum, mas naquele silêncio do hino ficou evidente. O som ecoou na rua estreita ao lado do templo, como se estivesse pertinho. Alguns irmãos olharam discretamente para a janela. Eu também, nada, tudo normal. O hino continuou suave, mas aquele detalhe ficou na minha cabeça. Terminado o hino, um jovem se levantou e trouxe uma palavra rápida sobre confiança, sobre como Deus guarda seus filhos e protege seu povo mesmo nas horas mais escuras. Cada frase parecia perfeitamente encaixada, perfeita demais para ser apenas acaso. O culto seguia, e tudo parecia normal. Mas não era. Havia algo no ar, algo invisível, algo prestes a se revelar. E naquela noite simples, naquela quinta-feira comum, ninguém imaginava que o próprio Deus havia separado aquele culto para mostrar seu poder de forma tão real que até hoje ecoa nos becos da comunidade. Era o início de algo grande, e lá fora, o mundo se movia em silêncio. O céu estava atento. Os anjos posicionados e nós. Nós apenas adorávamos, sem saber que minutos depois o inferno se levantaria lá fora. E o céu desceria cá dentro. O culto seguia tranquilo, pontuado por hinos suaves, testemunhos simples, e aquele clima sereno que a gente só encontra em meio ao povo de Deus. Nada do lado de dentro parecia anunciar que algo grave se aproximava. Entretanto, no mundo espiritual, embora só perceberíamos depois, já havia um movimento intenso acontecendo. Eu me lembro perfeitamente do momento em que senti a primeira faísca de alerta. Estávamos ainda na sequência de testemunhos. Uma irmã se levantou, ajeitou o véu sobre os cabelos grisalhos e começou a contar com voz baixa como Deus a havia guardado naquela semana. Mas antes mesmo que ela terminasse a primeira frase, o som de motos ecoou do lado de fora. Rápido, agressivo, cortando o silêncio das vielas como navalha. O ronco dos motores reverberou no chão do templo, tão próximo que parecia que eles passariam por cima da porta. Vários irmãos olharam discretamente para trás. Outros fingiram que não ouviram, tentando manter a mente no culto. Eu, porém, senti algo dentro de mim estremecer. Não era medo. Era discernimento. Algo estava acontecendo lá fora. As motos passaram em alta velocidade, descendo a ladeira como se perseguissem alguma coisa. Não era simplesmente o barulho de quem faz graça. Havia urgência no som, uma pressa cheia de tensão. A irmã que falava parou por um segundo, só um segundo, e voltou a testemunhar, mas agora sua voz tremia um pouco. O ancião observou em silêncio. Ele também sentiu algo. Minutos depois, tudo voltou ao normal. Ou quase. Lá fora, as motos subiam e desciam novamente, mas dessa vez devagar, como se estivessem rondando. A quem conhece a favela sabe, moto andando devagar demais nunca é bom sinal. É como um tubarão circulando a presa. Os irmãos evitavam comentar. Dentro do templo, tentamos manter o foco, mas os ouvidos estavam atentos. Foi então que percebi rostos estranhos pela janela. O vidro da igreja não era escuro. Dava para ver a rua. E por um instante, enquanto o próximo hino era anunciado, vi dois homens parados do lado de fora. Não entraram. Não falaram, apenas observaram, imóveis, encarando a porta como se estivessem medindo alguma coisa, tentando entender quem estava lá dentro. A visão me arrepiou.
Eles não pareciam visitantes. Não tinham Bíblia. Não tinham reverência. Apenas olharam, frios, e depois, sem pressa, caminharam até a esquina, se perderam no beco e sumiram. Voltei os olhos para o hino, mas dentro de mim algo apertava. A orquestra começou a tocar, mas dessa vez cada nota parecia atravessada por uma fina camada de inquietação. Eu olhei ao redor. Alguns irmãos estavam serenos. Outros já demonstravam certa preocupação. Não abertamente, mas no olhar, na postura, nas mãos que se entrelaçavam com mais força. Do lado de fora, o murmúrio da rua cresceu. Era como se a comunidade tivesse parado para ver algum movimento. Gritos abafados ecoavam de longe. Não era festa. Não era conversa normal. Era gente comentando algo tenso, urgente. Mais motos. Dessa vez, ao longe, subindo o morro em alta velocidade, o hino continuou. As irmãs cantavam com força. Mas minhas orelhas estavam lá fora. 2 meninos pequenos, que sempre ficavam nas últimas fileiras, correram até a janela tentando espiar. A mãe os puxou de volta, sussurrando: "Senta!" Eles obedeceram, mas a curiosidade queimava nos olhos. Depois do hino, uma breve oração foi feita. O culto mantinha sua forma, mas o ambiente, não. Algo havia mudado. Uma atmosfera de expectativa pairava sobre nós. O ancião se levantou para pedir um hino a pedido. A irmã organista abriu o hinário, mas antes que ela tocasse, algo chamou minha atenção novamente. Um farol. Sim, um farol atravessou a janela lateral do templo, como se alguém estivesse parado de moto olhando para dentro. Não consegui ver o rosto, só o feixe de luz cortando a parede. Segundos depois, o motor roncou forte e a moto arrancou o morro acima. Eu engoli seco. Mais alguns segundos, e outra moto passou. Agora 2, 3, 4. A rua, que antes estava tranquila, agora era um corredor frenético de motores e olhares rápidos, como se algo estivesse prestes a explodir. Literalmente. Alguns moradores, principalmente os mais experientes, começaram a se recolher. A gente percebia pelo som das portas batendo, pelos passos apressados. Quem mora em comunidade sabe ler o vento, e aquele vento soprava perigo. De repente, enquanto cantávamos a primeira estrofe do hino, a porta principal se abriu devagar. Todos olharam. Era apenas o irmão Cláudio, atrasado. Ele entrou ofegante, com o rosto vermelho como quem tinha corrido. Fechou a porta e sentou-se lá atrás tentando ficar discreto. Mas ninguém ali acreditou que havia sido apenas atraso. Ele estava estranho. Olhava para os lados, inquieto. Percebi que trocou um olhar rápido com o diácono, que estava perto da porta. Era um olhar que dizia tudo sem dizer nada. O culto seguiu, mas agora já havia mais olhos atentos às janelas do que ao púlpito. Não que faltasse fé, mas o corpo reage quando o espírito discerne algo. A paz continuava assim, mas era uma paz de preparo, de expectativa. Em certo momento, o vizinho da frente apareceu rente ao portão, olhando para dentro com um rosto que misturava preocupação e respeito. Não entrou, apenas olhou. Depois fez um gesto rápido com a mão, como quem alerta, e se foi. O ancião percebeu. Eu percebi. Alguns irmãos também. Lá fora, os sons começaram a perder ritmo. Era como se a comunidade prendesse o fôlego. O silêncio entre uma moto e outra era mais ruidoso do que qualquer barulho anterior. De repente, passos rápidos, vários, corriam pelo beco lateral. Não deu para ver quem era, mas deu para sentir o desespero na velocidade. Os passos ecoaram, bateram na viela, desapareceram. Uma irmã mais idosa segurou o véu com as 2 mãos. Estava tremendo. O hino terminou. A igreja ficou em silêncio. Um silêncio pesado, desses que parecem dizer: algo está vindo. O ancião se levantou novamente. Abriu a Bíblia calmamente. Sua voz estava firme, mas seus olhos atentos. Ele começou a falar sobre confiança, sobre a presença de Deus em todos os momentos, citando o Salmo 121. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A palavra parecia escolhida a dedo, e talvez tivesse sido. Enquanto ele falava, ouvi mais uma moto, dessa vez bem devagar. O motor roncava baixo, como se estivesse em marcha lenta. Através do vidro, vi 2 homens com capacete. Não olhavam para o templo, mas para a rua, atentos, como quem espera algo. Passaram devagar e sumiram. O ancião fechou a Bíblia, respirou fundo e disse: Irmãos, sigamos em oração. Foi nesse instante que olhei pela janela de novo.
só por um segundo, e vi duas sombras se movendo próximo ao beco. Uma delas estava armada. Não preciso dizer como sei. A gente sabe quando vê. Era algo grande e pesado que brilhava sob a luz fraca do poste. Meu coração acelerou. Não de medo, mas de alerta. Algo estava prestes a acontecer. Os diáconos se entreolharam. Sem palavras, só olhar. E quem conhece, sabe que ali havia entendimento. A rua estava tensa. A favela inteira parecia segurar o ar. O culto ainda não tinha nem meia hora. Mas já estava claro. Deus estava dando sinais. Sinais discretos, mas inconfundíveis. Como se dissesse ao seu povo: permaneçam aqui. Eu estou no controle. A orquestra começou outro hino. Mas agora o som era diferente. As notas eram as mesmas, mas havia peso espiritual na melodia. Cada acorde parecia insistir para que a gente permanecesse firme, como quem planta estacas num chão prestes a tremer. E então, foi nesse ambiente de tensão silenciosa, nesse contraste entre o sagrado e o caos do lado de fora, que a atmosfera mudou de novo. Uma mudança brusca, pesada, cortante. Alguém na rua gritou. Não deu para entender as palavras, mas o grito carregava pânico. Uma criança dentro do templo chorou. A mãe a abraçou. Eu respirei fundo, sabia, agora sem dúvida, que alguma coisa estava prestes a explodir. O culto continuava, mas o mundo lá fora já estava prestes a mudar de cor. O som seco ecoou tão forte que fez o vidro das janelas vibrar. Por um segundo, ninguém dentro do templo se moveu. Ficamos paralisados como se estivéssemos tentando entender se aquilo fora mesmo o que pensamos, ou se era apenas algum rojão perdido, como às vezes acontecia na comunidade. Mas antes que alguém respirasse, pá, pá, tá, 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 uma sequência de disparos encheu o ar, dessa vez ainda mais intensa, acompanhada de gritos. As mães agarraram seus filhos. Alguns irmãos se abaixaram instintivamente. O ancião ficou de pé, firme, mas seus olhos mostravam a gravidade do momento. Lá fora, o caos tomou forma. Era como se, de repente, o mundo tivesse sido engolido por um redemoinho de terror. O som dos tiros vinha de todas as direções, do beco lateral, da rua principal, de cima do morro. Era impossível distinguir se era um ataque, uma fuga, uma guerra ou tudo ao mesmo tempo. As crianças choravam. As irmãs mais idosas tremiam. Os diáconos se levantaram como quem se prepara para agir, mas sem correr, com calma. O ancião levantou uma das mãos e, com a voz mais serena que eu já ouvi em meio ao tumulto, disse: Irmãos, permaneçam em paz. Deus está aqui. Mas lá fora o inferno só aumentava. Vidros de casas quebravam. Gritos ecoavam. Pessoas corriam pelos becos, batendo em portas, se jogando atrás de muros, tentando escapar. Um grupo passou correndo diante da igreja. Deu para ver pelas janelas. A expressão deles era de puro pavor. Um homem carregava outra pessoa ferida, sangue jorrando do braço. Uma mulher gritava o nome do filho. Um rapaz se jogou atrás de um carro abandonado, escondendo a cabeça. O mundo lá fora estava desabando. O som das motos voltou, agora em fúria. Acelerações violentas, pneus derrapando, gritos de ódio. E misturado ao ronco dos motores, o som das rajadas tá-tá-tá-tá-tá-tá. Rifles, pistolas, o que quer que fosse, era pesado. Dentro do templo, o clima mudou instantaneamente. Antes era a apreensão. Agora era terror. Alguns irmãos começaram a orar em voz baixa. Outros ficaram estáticos, sem saber o que fazer. Eu sentia meu coração disparar. Minhas mãos suavam. Meu corpo tremia, mas não de desespero. Era algo espiritual. Era como se, no meio de todo aquele caos, Deus estivesse prestes a revelar algo grandioso. Do lado de fora, alguém gritou: Corre! Corre! Vai morrer! O grito atravessou a janela como uma faca. A irmã sentada ao meu lado levou as mãos ao rosto e começou a chorar. As crianças tentavam se esconder no colo das mães. O diácono mais velho correu até a porta e a fechou. Não a chave ainda, mas empurrou com força, como quem segura o mal do lado de fora. Foi quando o pior começou. Os tiros chegaram perto, muito perto. Primeiro, 2 disparos ressoaram imediatamente diante da igreja. Depois uma rajada inteira varreu a rua. O som bateu contra as paredes do templo com força. O chão pareceu tremer. As irmãs idosas, sentadas nos primeiros bancos,
se jogaram ao chão instintivamente. Algumas começaram a gemer, clamando: Jesus! Jesus, Jesus! O pânico começou a crescer, mas então, no meio de todo aquele caos, o ancião fez algo que nunca mais esquecerei. Ele levantou as duas mãos, respirou fundo e disse com voz firme, forte, cheia de autoridade: Irmãos, ninguém sai, ninguém corre. O Senhor está aqui. Ele é o nosso escudo. Aquela voz rasgou o pânico como uma espada. Uma paz inexplicável começou a se espalhar, ainda que lá fora o terror só piorasse. Do lado de fora, ouviu-se o barulho de algo pesado caindo. Depois passos correndo. Mais tiros, mais gritos. Gente pedindo socorro. Gente ordenando: Abaixa! 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 O diácono fechou de vez a porta. Trancou. Encostou o ombro, respirando forte. Os tiros continuavam incessantes. Era como se a rua inteira fosse um campo de batalha. Eu olhei para as janelas. Minhas pernas tremiam. Mas algo dentro de mim dizia: Deus está aqui. A favela parecia gritar. O chão parecia ruir. Mas dentro da igreja, ainda havia ordem, ainda havia foco. No canto, uma irmã muito idosa, talvez a mais velha da congregação, levantou as mãos em meio ao barulho e começou a cantar baixinho, tremendo, mas cantando: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo me quebrou. A fé dela em meio ao caos me deu forças. Algumas mães repetiram, outros irmãos começaram a orar. Mas foi então que um som diferente veio de fora. O som do metal batendo na parede. Ting, ting, ting. Era bala. Bala ricocheteando no muro do templo. As irmãs gritaram. E as crianças choraram ainda mais alto. Mas nenhum vidro quebrou. Nenhum. As paredes tremiam a cada impacto, mas continuavam firmes. Nesse momento, o ancião se ajoelhou no púlpito, não se abaixando de medo, mas se curvando em adoração. Ele começou a orar em voz alta, clamando pela proteção divina. Senhor dos exércitos, estende a tua mão sobre o teu povo. Somos ovelhas do teu pasto. A tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos. A igreja explodiu em clamor. Todos se ajoelharam. Era como se uma só voz subisse ao céu. O tiroteio continuava, intenso, violento, sem dó. Mas agora, dentro da igreja, algo diferente acontecia. Havia lágrimas, sim. Havia tremor, sim. Mas havia fé, fé viva, fé poderosa, fé que não se curva diante do medo. Eu olhava para o teto, tentando não surtar, tentando manter a mente em Cristo. Minha voz tremia, mas eu orava. E enquanto orava, senti algo descendo sobre nós. Algo invisível, mas tão real quanto o caos lá fora. Era como se um escudo se formasse no ar. Como se algo, ou alguém, estivesse de pé ao redor do templo. Como se não estivéssemos mais sozinhos. Lá fora, o som mudou. Agora não eram só tiros. Eram explosões curtas. Granadas de mão improvisadas, talvez. Gritos desesperados. Passos correndo em todas as direções. Uma rajada inteira atravessou a rua e bateu no portão da igreja. O som foi infernal. Poderia facilmente ter atravessado as paredes, mas não atravessou. Nada entrou. O ar ficou grosso, pesado, como se algo sobrenatural pairasse sobre o templo. O ancião em pé ainda clamava: Senhor, seja muralha ao redor de nós. E naquele momento, mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu soube. O céu estava lutando por nós. O tiroteio parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a favela tivesse se transformado em um campo de guerra. As paredes do templo vibravam, denunciando a violência que se desenrolava lá fora. Cada rajada soava mais próxima do que a anterior, e era impossível distinguir se eram dois grupos em confronto ou se havia um exército inteiro lá fora. Então, num gesto rápido, quase instintivo, os diáconos se levantaram. Sem uma palavra sequer, correram até as portas da igreja. O primeiro trancou a porta principal. O segundo correu até a lateral, um acesso estreito raramente usado, e fechou-o com a trava de ferro por dentro. O terceiro verificou a porta dos fundos e empurrou um banco contra ela, reforçando. Era como se todos já soubessem exatamente o que fazer, embora jamais tivessem ensaiado para aquele tipo de situação. O barulho dos tiros aumentava. O som seco de projéteis atingindo paredes e carros se misturava aos gritos dos moradores tentando se proteger.
Lá dentro, o clima era outro. O medo, sim, ele existia. Não dá para negar. Mas acima dele, havia algo ainda mais forte. A fé. Quando a última porta se fechou, senti como se uma linha invisível fosse traçada no mundo espiritual. Como se Deus dissesse, até aqui. Daqui para dentro, não. O ancião, ainda de pé, ergueu a voz outra vez. Ninguém vai sair. O Senhor é a nossa muralha. Ele guarda o seu povo. Havia autoridade naquela voz. Não era desespero. Não era pânico. Era convicção. E isso mudou tudo. As crianças continuavam chorando, algumas agarradas às saias das mães. Mas aos poucos o choro diminuiu. Era como se a presença de Deus começasse a preencher o templo, acalmando o espírito de cada um, ainda que a carne tremesse. Uma das mães, desesperada, começou a orar em voz alta, quase gritando, Senhor, tem misericórdia! Guarda o meu filho! Livra-nos de todo o mal. A oração dela, que iniciou em desespero, se transformou em clamor. E logo o clamor se espalhou por todo o templo. Era como uma onda. Primeiro alguns, depois muitos, depois todos. Um por um os irmãos começaram a se ajoelhar. Não foi preciso que ninguém mandasse. Era como se o Espírito Santo estivesse convocando cada alma presente a se prostrar diante do trono de Deus, reconhecendo que só Ele poderia nos livrar daquela guerra. E o clamor subiu. Não era um clamor organizado com palavras bonitas. Não era litúrgico. Não vinha de um roteiro. Era um clamor bruto, verdadeiro, rasgado, como o de Daniel na cova, como o de Davi nos vales, como o de Ezequias diante do inimigo. Um som vivo. Era como se cada oração quebrasse a atmosfera pesada que tentava se impor. E no meio daquele som desesperado, havia uma certeza. Deus estava ouvindo. As irmãs idosas, mesmo com o corpo frágil, erguiam as mãos trêmulas e clamavam com fervor. Uma delas, de olhos fechados, repetia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A frase ecoava pelo templo. Os jovens também se ajoelharam, alguns chorando, outros com o rosto enterrado no chão. Havia irmãos orando em silêncio, com lágrimas escorrendo. Outros oravam em voz alta, clamando como quem enfrenta um inimigo invisível. E de fato enfrentávamos. Lá fora, os tiros continuavam a zunir. Alguns ricocheteavam no portão, outros batiam nas paredes externas. O som era assustador, mas um detalhe chamava a atenção. Nenhum tiro entrou, nenhum vidro quebrou, nada atravessou. Era impossível ignorar. Do lado de fora, os gritos contavam outra história. Corre! Se esconde! Tá vindo, tá vindo! Havia desespero, pânico, descontrole. Mas dentro da igreja, apesar da ameaça, havia paz. Uma paz inexplicável, quase absurda. Parecia que estávamos envoltos em algo sobrenatural, intangível, mas real. Enquanto o clamor crescia, eu senti uma presença tão forte que meu corpo inteiro se arrepiou. Não era medo. Era reverência. Uma irmã próxima de mim começou a falar em línguas, chorando com as mãos erguidas. Outra caiu de joelhos, soluçando, como quem sente o toque divino. Os tiros continuavam, incansáveis. Mas, quanto mais o inferno se levantava lá fora, mais o céu descia aqui dentro. Em determinado momento, ouvi um impacto brutal na parede lateral. Algo, certamente um projétil grande, atingiu o concreto com violência. O som seco ecoou pelo templo. Pá! Algumas irmãs se assustaram, mas ninguém correu. Ninguém tentou fugir. Todos permaneceram ajoelhados. A porta tremeu. O portão vibrou, mas nada cedeu. Foi aí que o diácono mais velho, apoiado na parede, levantou a voz. Firme, mesmo ofegante. O Senhor é o guarda fiel. Não há bala que atravesse o escudo de Deus. Sua fé incendiou a igreja. A partir desse momento, o clamor se intensificou como nunca. Era uma só voz, um só espírito, um só propósito. De repente, sem que ninguém pedisse, o ancião começou a cantar, sozinho, um hino conhecido. Sua voz baixa no início logo foi acompanhada pelos demais. Se a luta vier, não vou temer. Era quase impossível cantar com os lábios tremendo, mas cantávamos, porque o hino se tornou espada em nossas mãos. Enquanto a igreja cantava, eu percebi algo ainda mais forte. O som dos tiros começou a perder força. Ainda havia rajadas, ainda havia gritos, mas algo estava mudando. A atmosfera fora da igreja parecia ser pressionada por algo maior.
como se o mal estivesse sendo empurrado para trás, forçado a recuar. O clamor continuava. Alguns irmãos choravam enquanto oravam. Outros apenas repetiam o nome de Jesus, como quem segura uma âncora em meio à tempestade. Um jovem atrás de mim tremia. Colocou a mão no peito e sussurrou: "Eu tô sentindo algo." É forte, muito forte. Eu também sentia. Era como se anjos estivessem ali cercando a igreja. Não era imaginação, não era emoção, era real. Dava para sentir no ar, no calor repentino, na paz inexplicável que invadia o peito. Do lado de fora, mais tiros, mais gritos, correria, mas dentro, silêncio espiritual, presença, proteção. O ancião, tomado pelo espírito, ergueu a voz: "O inimigo pode cercar, mas não toca em quem é de Deus. Esta casa é do Senhor. Aqui quem manda é Ele." A igreja respondeu com mais clamor. As portas permaneceram fechadas, não como barreira humana, mas como símbolo de que Deus estava guardando aquela entrada. Eu fechei meus olhos. E naquele instante, tive uma impressão intensa. Não sei se visão, sentimento, revelação. Mas era como se uma luz enorme envolvesse o templo, formando uma muralha luminosa ao redor. Eu não via com os olhos naturais, mas via com o Espírito. E soube. Deus estava guerreando por nós. Enquanto o inferno urrava lá fora, o céu cantava aqui dentro. Enquanto o caos reinava nas vielas, a paz reinava no templo. As balas continuavam, mas nenhuma tocou o povo de Deus. Porque naquele momento aquela casa simples, perdida no alto da comunidade, tornou-se fortaleza divina. E o clamor: "Subia! Subia! Subia!" como incenso diante do trono do Altíssimo. A guerra lá fora parecia não ter fim. Enquanto o clamor continuava dentro da igreja, os tiros se tornavam cada vez mais intensos, como se os atiradores estivessem cada vez mais próximos, circulando o templo, tentando avançar. O eco metálico das balas ricocheteando nas paredes era suficiente para paralisar qualquer um, menos aquele povo. A cada impacto, era como se o concreto vibrasse, gemesse, mas permanecesse firme. A porta principal tremia, como se algo batesse contra ela repetidas vezes. Mas ela não cedia. Os diáconos permaneciam ali, ajoelhados, alguns perto da porta, outros espalhados pelo salão, sustentando a atmosfera espiritual com oração. Não havia desespero, havia firmeza, havia fé. Foi nesse momento que a primeira bala visível se manifestou. Ouvimos o impacto do lado esquerdo da igreja, perto da janela mais próxima do púlpito. Pá! O som foi seco, brutal, acompanhado por algo como um estalo elétrico. Instintivamente, muitos olharam. Eu olhei, e o que vimos nos deixou em silêncio. O projétil bateu na parede externa e parou. Sim, parou, não atravessou. Não estilhaçou o vidro. Não abriu buraco, apenas parou, e não só isso. Por um breve instante, um leve brilho percorreu a superfície da parede, como se algo invisível tivesse absorvido o impacto. Uma irmã mais jovem, que estava de cabeça baixa orando, levantou o rosto bem na hora e viu também. Ela levou a mão à boca com os olhos arregalados. Eu vi, ela sussurrou. Outros irmãos confirmaram. Alguns choraram. Outros apenas continuaram orando, agora com ainda mais convicção. Do lado de fora, outra rajada varreu o beco. Tiros cruzaram a rua. Davam para ouvir as balas batendo no chão, arrancando faíscas do asfalto, quebrando pedaços de muro. Mas nada, absolutamente nada, atravessava o templo. A sensação era como se uma cúpula invisível estivesse ali, cobrindo o prédio inteiro. Houve um momento em que uma sequência de tiros atingiu a região próxima à porta lateral. O som parecia de disparos de calibre alto, daqueles que atravessam parede, portão, carro, o que tiver pela frente. Tá, 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 tá. Os impactos fizeram tremer até os bancos. Uma criança gritou. A mãe a abraçou com força. E o ancião, mesmo ajoelhado, ergueu a voz. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Naquele momento, o clima mudou de novo. Não era mais apenas proteção. Algo além estava acontecendo. Alguns irmãos começaram a sentir um calor intenso, não físico, mas espiritual, como se algo se acendesse dentro do peito. Uma chama de fé, de certeza absoluta de que Deus estava ali não apenas ouvindo, mas agindo.
Eu me lembro de olhar para o teto e sentir como se o ar estivesse carregado de energia. Uma espessura invisível que deixava tudo diferente. Respirei fundo. Era como respirar vida. Lá fora, os tiros continuavam, mas já havia algo novo. Silêncio entre uma rajada e outra. Silêncio carregado, como se os atiradores estivessem hesitando. Na parte frontal da igreja, próximo ao portão, outra bala atingiu o metal. O som foi terrível. Clang! O portão vibrou com força. Era de ferro simples, não muito grosso. Qualquer bala de calibre maior poderia atravessá-lo com facilidade, mas não atravessou. O diácono, que estava ajoelhado próximo ao portão, viu quando o projétil bateu e caiu no chão, rolando até parar perto do pé dele. Alguns irmãos se viraram na hora. Ele apenas abaixou, pegou a bala e levantou. Não entrou, ele disse com a voz trêmula. Bateu e caiu. Ele colocou o projétil em cima do banco, como testemunho. Era real, tangível. Carregava marcas de impacto, mas não havia penetrado metal, madeira, nada, e isso incendiou a fé da igreja. Alguns começaram a chorar mais forte. Outros levantaram as mãos. Outros oravam em línguas. Era como se Deus estivesse mostrando, fisicamente, que estava ali. De repente, outro impacto, dessa vez mais violento, atingiu a parede externa próxima à janela direita. O som foi tão forte que todos olharam. E então, algo surpreendente aconteceu. Uma pequena claridade brilhou no exato ponto do impacto, como uma centelha dourada, rápida, mas visível, como se algo tivesse bloqueado o projétil. Eu vi, não estava sozinho. Vários viram, uma irmã gritou. Era o anjo! Eu vi o brilho. Um jovem começou a chorar. Outro apertou a Bíblia contra o peito. Um diácono levantou a voz tomado pelo Espírito. O Senhor é o nosso escudo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E o clamor se intensificou novamente. As irmãs mais idosas, que antes tremiam de medo, agora tremiam de unção. Algumas levantaram as mãos, mesmo ajoelhadas. Outras repetiam, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O som de fora parecia tentar competir com o som de dentro, mas perdia. Enquanto as balas uniam nas paredes, os joelhos se dobravam no chão. Enquanto o terror gritava nas ruas, a fé rugia no templo. O choque entre o espiritual e o físico era palpável. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Uma bala atravessou o muro da casa ao lado, bateu no portão da igreja e ricocheteou para fora, voltando para o beco como se tivesse sido devolvida. Sim, devolvida. Dava para ouvir o som do desvio, como se a bala tivesse batido em algo invisível e fosse rebatida, impedida de entrar. Alguns irmãos viram a luz do impacto. Eu apenas ouvi o som, mas o que aconteceu em seguida confirmou tudo. Lá fora alguém gritou, que isso? A voz era masculina, atônita. Não era a voz de quem corria por socorro, mas de quem atacava. Depois, silêncio. Longos segundos de silêncio. Era como se até os inimigos tivessem sentido que algo inexplicável estava acontecendo. O ancião levantou a cabeça e disse, o Senhor colocou seus anjos ao redor desta casa, e nenhum mal entrará. Ninguém duvidou, porque naquele momento a realidade era evidente. As balas batiam, rebentavam, mas não entravam. Algumas ficaram amassadas no chão, outras quicaram e desapareceram. Algumas se partiram na parede externa e caíram em pedaços. Nada. Absolutamente nada. Atravessou o templo. Algo sobrenatural estava ali. Era como se Deus tivesse colocado um muro invisível, uma muralha de luz, ao redor do prédio. Como se anjos enormes se posicionassem em volta, escudo em punho, repelindo cada ataque do inimigo. E então, no auge do clamor, no ponto mais alto de desespero e fé misturados, o ancião se levantou, cheio do espírito, com os olhos brilhando de uma coragem que não era dele, e declarou, aqui tem sangue em volta. O sangue de Cristo. E bala nenhuma atravessa o sangue do Cordeiro. A igreja explodiu. Aleluia! Glória Santo! Lá fora os tiros continuavam. Mas agora perderam força. Pareciam mais distantes, menos intensos. O inferno estava sendo empurrado para trás, e nós testemunhávamos um milagre acontecendo diante dos nossos olhos. A balística tentava, mas nunca entrou.
O ar no templo estava denso, carregado, como se cada respiração viesse acompanhada de uma descarga de algo invisível, uma mistura de temor, fé e presença. O tiroteio, ainda que mais distante, não tinha cessado completamente. As rajadas surgiam intermitentes, como o rugido de um animal ferido que não quer admitir a derrota. Dentro da igreja, porém, o clamor já tinha virado chão firme. Quem ainda tremia de medo agora tremia por causa da unção. Foi nesse clima que o ancião se pôs de pé. Ele tinha passado boa parte do tempo de joelhos, com a testa quase encostando na madeira do púlpito, como quem se derrama até a última gota. Quando levantou, não foi com pressa nem teatralidade. Foi com uma lentidão reverente, como quem pesa cada gesto diante do rei. O rosto estava banhado de lágrimas. As mãos trêmulas ergueram-se na altura do peito, como quem segura um cálice invisível. O templo inteiro se calou. Não foi pedido. Não foi combinado. Apenas aconteceu. Até as crianças, que segundo os antes soluçavam baixinho, estacaram. Aquele silêncio não era a ausência de som. Era a presença de alguém. O ancião olhou para a igreja com um carinho de pai e, em seguida, direcionou o olhar para cima. O primeiro som que saiu de sua boca não foi uma palavra, mas um suspiro profundo, como se ele tentasse acomodar no peito algo grande demais para caber. Então ele começou. Senhor, disse devagar como quem pisa em terreno sagrado, tu que viste quando os teus filhos aqui chegaram, tu que conheces as vielas, os becos, os perigos, tu que sustentas cada família desta comunidade, nós estamos diante de ti. Sua voz era baixa, mas cada sílaba parecia amplificada por dentro. Nada ecoava no microfone, ecoava na alma. Ele prosseguiu. Nós te louvamos porque, enquanto as armas levantaram a sua voz lá fora, aqui dentro se levantou o teu nome. E é no teu nome que eu oro agora. Pausa. Respiração. A igreja inteira pendurada na frase seguinte. Tu me mostraste, ó Deus, quando eu estava prostrado, que nenhum dos teus seria tocado. Um arrepio percorreu o templo. Alguém soluçou de alívio. Outra pessoa sussurrou glória a Deus. O ancião continuou agora com a voz mais firme. Eu vi uma muralha. Eu vi clarões como lâminas de luz ao redor desta casa. E eu te digo, igreja, o Senhor nos cercou. O anjo do Senhor está em posição, com espada desembainhada, e nenhum mal vai encontrar caminho aqui dentro. As mãos se ergueram. Um coro espontâneo de aleluia encheu o salão, doce e forte, mas ele ainda não tinha terminado. E eu rogo mais, Senhor, disse, levantando uma das mãos. Coloca confusão no meio dos que fazem guerra, para que o braço que ergue a arma se canse, para que o dedo que puxa o gatilho perca a força, para que a visão que busca a morte perca o alvo. Dispersa-os, Senhor. Desarma-os, envergonha-os diante da tua glória. A frase era ousada. Parecia a oração dos Salmos, crua, reta, sem maquiagem. Enquanto ele falava, o som lá fora deu um soluço. Houve um intervalo mais longo entre uma rajada e outra, como se do lado de fora algo tivesse tropeçado no invisível. O ancião prosseguiu. E, sobretudo, Senhor, guarda o coração desta igreja. Que nenhum espírito de ódio entre, que nenhuma raiz de amargura encontre terra. Nós não amaldiçoamos homens, nós resistimos ao mal. A tua palavra nos manda amar e orar. Por isso, enquanto pedimos livramento, pedimos também misericórdia. Alcança-os com temor e arrepende-os do caminho, enquanto ainda há tempo. Aquela parte cortou por dentro. Não era uma reza de vingança. Era a intercessão de quem sabe que o pior inferno não é o da bala. É o do coração sem Deus. A igreja chorou. Uma irmã idosa, dessas que aprenderam a chorar sorrindo, ergueu a voz e começou a cantar bem baixinho, quase sussurrando um hino antigo. Alguém a acompanhou, outro também, até que a melodia tomou o ar como um perfume. O ancião deixou o canto subir e, quando a última nota se deitou no silêncio, ele abriu a Bíblia. Não procurou, não folheou. Abriu e leu. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. As palavras conhecidas chegaram novas, como se tivessem acabado de cair do céu. Então veio a sentença, aquela que mudou o ambiente de vez. Em nome de Jesus Cristo,
Eu declaro sobre esta casa e sobre cada vida aqui: nenhum de vocês será tocado. Nenhuma bala, nenhum estilhaço, nenhum ferimento, nenhum desmaio, nenhuma crise. Haverá paz dentro destes muros. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de nós. A paz que já se insinuava agora se assentou. Os ombros desceram. As mãos pararam de tremer. O ancião, agora com a voz ainda mais firme, deu um passo para a frente do púlpito. Um passo só, e ergueu a mão direita. E eu falo à rua, aos becos, às esquinas: cessa a contenda. Cessa a violência. Retrocede derramamento de sangue. Em nome do Senhor dos Exércitos. Nesse exato momento, como se obedecendo a uma ordem, uma sequência de sons do lado de fora se embaralhou. Primeiro um grito mais agudo de espanto, depois passos apressados em direções diferentes. Em seguida, o barulho de motos engasgando. Por fim, um silêncio que não era vazio, era recuo. Ainda houve disparos, mas espaçados como ecos de uma tempestade que já passou pelo pico. O ancião fechou os olhos por alguns segundos, como quem confirma por dentro o que Deus acabou de fazer. Quando abriu, estava diferente. O semblante carregava descanso. Não um descanso que ignora o perigo, mas aquele que sabe que o perigo já foi vencido antes mesmo de terminar. Igreja, disse, fiquem de pé. Levantar foi natural, não um esforço. Os joelhos obedeceram como se tivessem recebido óleo. Todos em pé, ele nos conduziu em uma oração curta, e foi a oração mais simples daquela noite. Pai nosso que estás nos céus. Não sei explicar, mas o Pai Nosso naquela hora tinha uma grandiosidade que eu nunca tinha percebido. O seja feita a tua vontade parecia afiar a paz. O livra-nos do mal soou como a assinatura de um decreto que já estava sendo cumprido. Ao amém, o ancião baixou a cabeça e, num tom humano quase sussurrado, disse: obrigada. Senhor. Houve um tempo de silêncio. Ninguém queria quebrar aquilo com palavras vazias. Foi quando ele chamou o coral da igreja, que naquela noite era apenas um punhado de vozes, para cantar um hino de gratidão. Não havia partitura, não houve ensaio, nenhum arranjo. Era apenas a igreja cantando como uma família que acabou de atravessar um rio caudaloso sem se molhar. Enquanto cantávamos, algo muito particular me aconteceu. Não foi visão, não foi êxtase, nada cinematográfico. Foi uma lembrança. Lembrei do meu pai me levando à igreja quando eu ainda era criança, segurando a minha mão com força ao atravessar a rua. Eu tinha medo dos carros, dos cachorros, das sombras. Meu pai sorria e dizia: enquanto eu estiver aqui, nada te toca. O hino continuou e de repente eu entendi. Naquela noite, era Deus segurando a mão de todos nós, atravessando conosco um cruzamento de balas. Enquanto eu estiver aqui, nada te toca. Terminado o cântico, o ancião chamou os diáconos. Eles se aproximaram ainda atentos. Ele disse apenas: vamos agradecer. Todos assentiram. E agradecemos. Agradecemos com palavras simples, né? Obrigado, Senhor, por não permitir que nenhuma bala entrasse. Obrigado por cobrir as crianças. Obrigado por guardar as idosas. Obrigado por firmar os que quase desmaiaram. Obrigado por ser muralha. Enquanto as orações de gratidão subiam, o som lá fora diminuía até virar rumor. Os estampidos se afastaram e, em poucos minutos, restaram apenas murmúrios de vizinhos, passos tímidos, portas se abrindo com cuidado. O ancião, em espírito, pareceu escutar algo que nós não ouvíamos e disse: vai haver silêncio. O Senhor o determinou. E houve. Silêncio. Silêncio de quem se rendeu. Silêncio de quem recuou. Silêncio de quem foi desarmado por uma força que não entende. Ainda ficamos algum tempo ali, como quem não quer sair da sombra da rocha. Algumas mães, mais descansadas, deixaram os filhos dormirem no colo. Os jovens que antes arregalavam os olhos, agora sorriam uns para os outros incrédulos pela paz repentina. As irmãs idosas incansáveis ainda sussurravam: obrigada, Jesus, como se bordassem a gratidão nos minutos. Foi então que o ancião impôs as mãos sobre a igreja, não uma por uma, mas sobre todos, e liberou uma última palavra: que esta noite não fique presa ao nosso medo, mas à nossa memória. Que quando a favela falar de bala, nós falemos de sangue, o sangue do Cordeiro. Que quando lembrarmos dos tiros, lembremos do escudo. Que quando alguém perguntar como foi, respondamos: Deus estava lá.
Ele respirou, sorriu com os olhos e, com a serenidade de quem já viu o fim antes do fim, concluiu: em nome de Jesus, vão em paz. E se ainda houver ruído, lembrem-se, o silêncio de Deus é mais alto do que qualquer tiro. Ninguém quis aplaudir. Não cabia aplauso naquele lugar. Cabia reverência. Alguns minutos depois, quando as portas foram entreabertas, a rua estava diferente. Não havia cadáveres diante do templo. Não havia vidros estourados no chão. Não havia marcas de sangue. Havia cascas de bala espalhadas aqui e ali, sinais de uma guerra real. Mas diante da igreja, como se alguém tivesse varrido, a calçada parecia intacta. Um vizinho que não era da igreja se aproximou com cuidado. Tá todo mundo bem aí dentro? Tá sim, graças a Deus, respondeu um diácono com aquela gratidão que encharca as palavras. O homem olhou para o portão, para o muro, para as janelas. Estranho, murmurou. Aqui não pegou nada. E foi embora, coçando a cabeça, como quem esbarrou num milagre e não sabe o que fazer com ele. Voltamos ao salão para um último agradecimento. Já não havia pressa. O ancião, antes de encerrar, falou algo que nunca mais esqueci. A oração do ancião ainda parecia vibrar no ar, como ondas invisíveis atravessando o templo. Cada palavra havia sido lançada não apenas para dentro daquele salão, mas para além dele, para os becos, lajes e vielas onde o sangue da juventude tantas vezes já tinha sido derramado. Era como se a voz do servo de Deus tivesse alcançado regiões onde a polícia não pisa, onde o Estado falha, onde só o medo governa, e ali, naquele instante, algo rompeu, o tiroteio, que antes vinha em rajadas fortes e regulares, ora perto, ora longe, frustrando qualquer tentativa de ignorar o que acontecia lá fora, começou a mudar de tom. Primeiro, os disparos se tornaram mais espaçados, como se o gatilho tivesse perdido o vigor. O som, antes como um trovão contínuo, se reduziu a estalos isolados, hesitantes. Tá. Tá. 2 tiros, intervalo. Mais um tá e então nada. Silêncio. Não aquele silêncio confortável de uma madrugada tranquila, mas um silêncio estranho, pesado, quase denso demais para ser só ausência de ruído. Era um silêncio que parecia esperar ser interpretado. Um silêncio que perguntava: vocês também perceberam? Dentro da igreja ninguém ousou falar primeiro. Os irmãos permaneciam de pé, como o ancião havia pedido, mas agora não sabiam o que fazer. Sentar? Ajoelhar, cantar? Continuar orando? O ancião, porém, manteve-se imóvel, olhos semicerrados, como quem ainda ouvia algo que ninguém mais conseguia. Seu rosto estava sereno, mas sua postura era a de um atalaia, atento, firme. O Senhor fez calar a guerra, ele disse finalmente. A frase veio baixa, mas atravessou o salão como flecha. Não era uma opinião. Era uma afirmação. A igreja inteira expirou quase ao mesmo tempo, como quem havia prendido a respiração sem perceber. Mulheres suspiraram. Crianças se aconchegaram nos braços das mães. Um jovem enxugou o rosto e sorriu, entre incrédulo e aliviado. Mas ninguém se mexeu de imediato. O silêncio era tão absoluto que o som mais leve, um banco rangendo, o folhear de uma Bíblia, uma respiração mais forte, parecia ecoar. Alguns olhos se voltaram para as janelas. Outros encararam a porta como se ela pudesse explicar o que estava acontecendo. A favela, lá fora, também parecia suspensa. Nenhum passo apressado, nenhum motor acelerado, nenhum grito, um canto distante de cachorro. E só. Era como se o morro tivesse sido engolido por uma quietude sobrenatural. Um dos diáconos, mais jovem, se inclinou para o ancião, pronto para perguntar se deveria ir até a porta verificar. Mas o ancião levantou um dedo sem olhar, avisando: ainda não, esperamos. Segundos, talvez minutos. Difícil medir tempo quando o sobrenatural invade. O ancião então abriu os olhos devagar e olhou para todos. Ainda há obra sendo feita lá fora. Vamos permanecer. Ninguém questionou, apenas baixamos as cabeças em oração silenciosa. Não era mais o clamor desesperado do auge do tiroteio. Era uma conversa tranquila, íntima, como quem agradece e aguarda instruções. Alguns irmãos começaram a cantar baixinho, sem coordenação, sem ensaio, uma melodia simples, suave, quase tímida. Outros seguiram. Logo o salão novamente se encheu de canto,
mas não como antes. Era um louvor leve, de gente que ainda tremia por dentro, mas cujas mãos estavam firmes, de gente que acabara de testemunhar algo e estava tentando caber dentro da própria fé. Quando o hino cessou, o ancião fez um sinal para que todos se sentassem. Sua voz, quando veio, não empurrava, não incitava, convidava. Irmãos, o Senhor lutou por nós. Agora vamos ouvir. Ninguém entendeu imediatamente o que ele queria dizer, até que, por alguns segundos, a igreja fez silêncio total. E foi nesse silêncio que percebemos algo surpreendente. Havia passos do lado de fora, passos lentos, calculados, como se alguém andasse tentando entender o que tinha acontecido. Passos de um lado, passos de outro, e vozes baixas. Não era o desespero de quem foge, era o espanto de quem viu demais. Uma mulher perto da porta arregalou os olhos. Ela sussurrou. Eles estão comentando alguma coisa, mas ninguém se levantou para olhar. Ainda não. Esperamos mais alguns minutos. Tempo suficiente para a favela começar a voltar a respirar. Sons tímidos surgiram nas casas. Portas abrindo, alguém mexendo panelas, um rádio ligado baixinho. A vida tentava retomar seu ritmo, mesmo sem saber ao certo o que havia acontecido. O ancião, então, respirou fundo e, como um general espiritual, deu a ordem. Abram a porta, devagar. 2 diáconos se levantaram de imediato. Caminharam até a porta principal. O barulho de cada passo parecia enorme naquele silêncio. As mãos tocaram o ferro, destravaram os ferrolhos e empurraram devagar. A luz amarelada do poste entrou primeiro, depois o ar fresco da noite. E o que vimos? Foi impressionante. Do lado de fora, a rua, que há pouco era linha de guerra, estava quieta. O chão carregava algumas marcas, estilhaços, cápsulas, mas nenhuma poça de sangue, nenhuma pessoa caída, nenhum corpo. Era como se alguém tivesse recolhido os mortos. Mas sabíamos que não havia mortos ali. Era como se o conflito tivesse existido, sem deixar suas consequências. O diácono deu 2 passos para fora. Olhou para a direita. Olhou para a esquerda. Virou-se para dentro e disse apenas, limpou aquela palavra. Simples, era um sermão inteiro. O ancião fez um gesto, chamando alguns poucos irmãos, que moravam mais perto da igreja, para irem até a calçada observar. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Era preciso ver com os próprios olhos o milagre, para que o testemunho fosse completo. Eu fui. Quando coloquei o pé para fora, senti como se tivesse atravessado uma fronteira, como se a calçada estivesse sob outra atmosfera. O ar estava leve, mais leve do que antes do culto. O céu limpo. Até as luzes dos postes pareciam mais brilhantes. E a favela? A favela estava atônita. Das janelas olhos espiavam, tentando entender. Algumas portas se entreabriram. Vizinhos cochichavam. Parou? Acabou? É seguro? Ninguém sabia responder. Foi então que um rapaz morador da rua se aproximou. Ele vinha caminhando devagar, mãos erguidas, como quem não quer assustar. Tinha uns 20 e poucos anos. Vestia bermuda simples e chinelo. O rosto estava marcado por medo, mas também por algo que só poderia ser chamado de reverência. Vocês estão bem? Ele perguntou meio gaguejando. Um dos diáconos respondeu. Estamos. Graças a Deus, o rapaz assentiu. Respirou fundo e, com a voz baixa, disse. Eu estava ali, perto da viela. Os caras vieram, montados, armados. Eles vieram para cá, pausa. Mas aí, do nada, eles pararam. Os olhos dele brilharam. Eles olharam para a igreja. Ficaram assim, travados. Ele fez o gesto de quem fica paralisado. Um deles tentou atirar, mas a arma emperrou. Outro gritou, como se tivesse visto alguma coisa. E aí, eles foram embora, sem pegar ninguém, sem levar nada, sem completar o que iam fazer. Silêncio. Foi Deus, disse o diácono simplesmente. O rapaz abaixou a cabeça, os olhos marejados. Eu sei. Eu vi. Um brilho. E eles ficaram com medo. Voltamos para dentro. O ancião ouviu o relato com atenção. Quando o rapaz terminou, o ancião colocou a mão no ombro dele e disse, Filho, o que você viu foi a mão do Senhor. Não se esqueça disso nunca. O rapaz assentiu, engoliu seco e saiu devagar, como quem carrega uma revelação pesada demais para digerir de uma vez. A igreja voltou a se assentar
em silêncio. Alguns estavam cansados, outros alertas, mas todos estavam vivos. O ancião então abriu a Bíblia de novo e leu: O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14 era a explicação para aquele silêncio. Não era apenas ausência de tiros. Era o silêncio de quem foi vencido. Era o silêncio do inimigo em retirada. Era o silêncio do céu que desce e faz calar a terra. O ancião explicou: Há uma hora para clamar, e há uma hora para calar. Quando Deus luta, nós apenas assistimos. Hoje a guerra cessou, não porque acabaram as balas, mas porque Deus mandou parar. Ninguém ousou contestar. E então, como se o próprio Espírito conduzisse a ordem do culto, o ancião pediu que todos de joelhos agradecessem. Não pelo que poderia ter acontecido, mas pelo que não aconteceu. Nenhuma pessoa ferida, nenhuma bala atravessou, nenhuma criança tocada, nenhuma irmã caída, nenhum irmão perdido. Era a estatística do céu. Enquanto agradecíamos, alguns começaram a se lembrar de detalhes. O momento em que a bala bateu e brilhou, o instante em que o ancião profetizou que ninguém seria tocado, o jorro de oração que subiu, o barulho que cessou. Cada memória parecia ganhar peso espiritual. Era como se Deus estivesse recolhendo cada cena e guardando em um livro lá em cima, para que nunca fosse esquecida. Quando nos levantamos, o ancião olhou para a igreja e disse: Irmãos, quando o Senhor coloca o ponto final, ninguém acrescenta vírgula. A guerra lá fora parou, mas aqui dentro, a vitória já estava escrita antes do primeiro tiro. Ele fez uma pausa, olhou para todos e concluiu: Vamos descansar. O céu ficou de guarda. Foi então que a igreja, antes tomada de tensão, se encheu de um alívio tão profundo que algumas pessoas riram. Riram de nervoso, de espanto, de alegria, de tudo junto. Crianças voltaram a brincar, mães respiraram fundo. Jovens se abraçaram, e alguns irmãos, os mais velhos, começaram a contar histórias de livramentos de outras épocas, porque quando Deus livra, a memória acorda. Do lado de fora, a favela tentou retomar a vida, mas agora havia outra atmosfera. Era como se todos soubessem que algo grande tinha acontecido, mesmo sem terem visto nada. Alguns moradores começaram a se aproximar, tímidos, perguntando como estava a igreja. Outros ficaram só olhando de longe, como quem ainda tenta entender o inexplicável. Do alto de uma laje, uma senhora gritou: Deus protege vocês, eu vi. E aquilo foi como uma confirmação pública. A guerra tinha parado. Não porque os homens quiseram, mas porque Deus determinou. E quando Deus manda parar, até o inferno obedece.